Provérbios capítulo 13, versículo 12. Todos acharam? Provérbios 13, 12 diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Tem muitas pessoas que estão vivendo esse momento. Que momento é este? De um coração enfraquecido. A palavra diz que a esperança demorada enfraquece o coração. A maioria das pessoas já passaram por isso. Como assim, pastor? A pessoa um dia fez um clamor a Deus, fez um pedido a Deus, Deus deu uma palavra, Deus deu uma promessa, e a pessoa orou de acordo com essa promessa, com essa palavra, só que essa promessa ainda não se cumpriu. E o tempo foi passando, os anos foram se passando, e muitas pessoas acham que está demorando a sua bênção. Tem muitas pessoas que deixam a inquietação entrar no coração, a ansiedade e a preocupação. E muitas pessoas acabam desanimando. A pessoa chega no momento e tem o coração enfraquecido. Por quê? Porque ela acha que a bênção está demorando. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Amém, pessoal? 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. O que nós temos que fazer é crer no que o Senhor diz, porque o desejo chegado é árvore de vida. Então tem muitas pessoas que já não têm mais esperança, perdeu a esperança. Então essa palavra é para você que se encontra assim. Eu vou te dar um exemplo, você conhece muito bem lá em João capítulo 11, que fala a respeito da ressurreição de Lázaro. Diz a palavra de Deus que as irmãs de Lázaro enviaram mensageiros para falar com o Senhor Jesus, e dizendo: olha, aquele a quem tu amas está enfermo, está à beira da morte. Só que Jesus não foi de imediato, porque a Bíblia diz, lá em Isaías, vamos lá para Isaías 28, Isaías 28, por que Jesus não foi de imediato? Isaías 28, o versículo é 16, Isaías 28, 16, diz assim a palavra de Deus: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Por que Jesus ainda ficou 2 dias no lugar, não atendeu de imediato? Por que ele não tinha pressa? Porque ele cria em Deus, ele acreditava no Senhor, ele acreditava no que Deus falava pela sua palavra. Amém, pessoal? E é o que você tem que fazer. O que aconteceu? Jesus, quando chegou lá para atender o pedido, a situação já tinha piorado. Por quê? Lázaro já tinha morrido, já fazia quantos dias? 4 dias, e já estava fedendo. E aí a gente vê o coração enfraquecido das irmãs, porque as duas fizeram a mesma pergunta para Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas falaram a mesma palavra para Jesus. Aí Jesus falou: o teu irmão vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém, pessoal? Então Jesus, ele tinha certeza do que iria acontecer. Quem crê não se apressa, não se apressou. Mas o coração das irmãs de Lázaro se enfraqueceram, porque elas ficaram tristes, elas ficaram preocupadas, elas perderam o irmão. Mas Jesus estava no controle da situação, e Jesus falou: quem crê verás a glória de Deus. E o milagre aconteceu. Então não queira apressar a bênção de Deus na sua vida. Você só tem que crer, você só tem que acreditar naquilo que Deus falou. Tem muita gente abatida, tem muita gente descrente. A esperança demorada enfraquece o coração. Você pode até enfraquecer o coração, mas você não pode enfraquecer na fé. Vamos ver isso? Vamos para Romanos capítulo 4, vamos lá? Romanos capítulo 4. É Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos.
O capítulo é 4. Versículo 17, tem uma revelação para nós aqui. 4:17. Diz assim a palavra de Deus: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então olha aqui para mim, pessoal. Deus, ele fez uma promessa a Abraão. Ele não tinha filhos porque a sua esposa era estéril. O problema nem estava com ele, estava com a esposa. Mas ele, irmãos, quando recebeu a promessa de Deus, ele creu, ele acreditou no Deus vivo, no Deus que vivifica os mortos e que chama a existência daquilo que não é, como se já fosse. É interessante, porque Deus está dando uma revelação para nós hoje aqui. Eu sempre preguei com esse entendimento que pela fé também nós podemos chamar a existência das coisas que não existem na nossa vida. Aqui é interessante que Deus vivifica os mortos e chama a existência das coisas que não são como se já fossem. Então vamos entender isso. Quando Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo: Abraão, você vai ser pai, ele já não tinha condições nenhuma, humanamente falando, em assar. Olha que coisa. Mas Deus prometeu. E aí, o tempo se passou. Nós sabemos que ele foi pai aos 100 anos de idade, Sara 90. Mas quando Deus deu a promessa a Abraão, Deus já estava chamando a existência, através daquela promessa, a bênção do filho, pessoal. Quando Deus deu a promessa para ele, já estava chamando a existência de um filho. Então é a mesma coisa conosco. Quando Deus nos dá uma promessa, uma palavra, ele já está chamando a existência da bênção de Deus ali na nossa vida. Aquilo que nós não temos, pela promessa dele, passamos a ter. Lembre-se que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então é importante você entender isto. Aquela promessa, aquela palavra que Deus te deu, é para chamar a existência daquilo que você não tem. Você não tem saúde, você não tem um casamento feliz, você não tem uma família salva, você não tem prosperidade e outras coisas mais. A palavra que Ele te deu, olha que coisa, já está chamando a existência da bênção na sua vida. Agora, Abraão, ele poderia dizer: minha bênção está demorando, minha bênção está atrasada. Irmãos, Deus sempre age na hora certa. O Abraão, se eu não me engano, é Gênesis capítulo 16, quando Deus fala para 15 ou 16, Deus fala para Abraão fala para Deus, porque Abraão também enfraqueceu o coração, não pode enfraquecer na fé, mas ele enfraqueceu o coração. Quando ele chega para Deus, o tempo foi passando, e fala para Deus: Senhor, o meu herdeiro é um Damasceno, o Eliezer, o Senhor não tem me dado filhos. Então tem um momento que ele enfraqueceu o coração, a esperança demorada enfraquece. Você vai, Abraão, pai da fé, mas Deus vem, fala com ele e confirma a bênção dele, pessoal. Então às vezes você se sente enfraquecido, o coração enfraquecido, mas Deus vai vir e vai confirmar aquela promessa, aquela palavra. Segure ela, creia nela, em nome de Jesus. E diz 18: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Então ele tinha a esperança de ter um filho, agora ele crê contra a esperança que ele teria um filho. Pastor, o que é isso? Não é uma contradição? Não, porque agora ele está, quando Deus confirma a bênção, ele crê contra a esperança, aí entra a fé. A esperança visa o futuro. Por exemplo, nós temos esperança que um dia Jesus vai voltar. A Bíblia diz que Jesus é a nossa viva esperança. Não é à toa que nós renunciamos o mundo, o pecado, as coisas erradas, procuramos buscar a santidade, nós procuramos servir a Deus fielmente.
Nós não queremos saber dos prazeres do mundo, do pecado da carne, nós queremos Cristo. Porque nós sabemos, temos esperança que um dia Ele vai voltar. Se a pessoa não crê nisso, ela não é salva ainda. Se a pessoa não está esperando a volta de Cristo, ela não é salva. Quem é salvo sabe que Jesus vai voltar. E quem é salvo não tem medo da morte também não, de partir. Ela não tem medo da morte, porque ela sabe que ela crê. Então é muito importante você crer, você acreditar naquilo que Deus falou para você. E ele creu, ele acreditou. E diz mais no versículo 19: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então nós estamos vendo que ele não enfraqueceu na fé. O Abraão enfraqueceu o coração quando ele disse: Senhor, o que o Senhor me dá? Cadê meu filho, Senhor? O meu herdeiro está nascendo, ele será o meu herdeiro, o meu mordomo. Deus vem falar: ele não, vou te dar um filho. Aí ele creu contra a esperança. Ele nunca enfraqueceu na fé, agora. Então, às vezes, nós enfraquecemos o coração. Às vezes deixamos a ansiedade entrar no coração. Às vezes deixamos a preocupação entrar, a inquietação entrar. Mas Deus vem com a promessa confirmando. Aí Ele desperta a gente. Não, em nome de Jesus, essa bênção vai ser minha. Porque se a pessoa enfraquecer na fé, ela vai começar a olhar para os problemas. Nós podemos ver que o Abraão, ele não olhou para o seu corpo amortecido, nem para o ventre de Sara. Em outras palavras, ele não olhou para as circunstâncias, para a diversidade, porque humanamente falando, ele não tinha condições nenhuma de ser pai, nem de Sara ser mãe. Eu estava lendo um texto esses dias, quando a Sara dá de mamar, pessoal, com 90 anos de idade. Você sabe o que é isso? Uma mulher dando de mamar aos 90 anos de idade, só o poder de Deus. Mas por que isso aconteceu? Porque Abraão não olhou para o seu corpo já amortecido, para você entender, tá? Ele não olhou para o seu corpo amortecido, e nem para o ventre de Sara. O poder de Deus ali se manifestou, irmãos, e a bênção veio. Então não olhe para a circunstância. Abraão não olhou. Não olhe. Você tem que olhar para a palavra. Você tem que crer naquilo que Deus disse. Não enfraqueça na fé, não. Às vezes a pessoa está bobeada na fé, né? Enfraquece o coração, mas não enfraquece o coração, mas não pode enfraquecer na fé. Fica firme. A pessoa só enfraquece na fé quando ela olha para o problema, para as dificuldades, para as impossibilidades, para as circunstâncias. Então não enfraqueça. Se você está olhando para as circunstâncias, para as adversidades, é sinal de que você está enfraquecendo na fé. Então você não pode perder a esperança, você não pode perder a fé. E diz mais: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Ele não duvidou da promessa. Ele não enfraqueceu na fé, ele não duvidou, irmãos. Ele disse: não, Deus falou, Ele confirmou, Deus vai me dar um filho. E eu fico imaginando, irmão, 90 anos, 91 anos, não, você é pai. Ele não duvidou do que Deus disse. Para ele, irmãos, ele estava no tempo de Deus. A esperança demorada enfraquece o coração. Eu lembrei até da passagem agora, de um texto que fala de Jacó, que ele trabalhou 7 anos por Raquel, irmãos. E para ele, irmãos, foi pouco aos olhos dele. Claro que ele trabalhou 14 anos, nós sabemos disso, mas aos olhos dele era pouco. Para ele não era demorado, não. Então creia, a bênção de Deus não está demorando, irmãos, é na hora certa, é no tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas. Então Deus te deu uma promessa, segure ela, creia nela, não duvide dela. Se ele disser é tu e tua casa, é tu e tua casa, meu irmão, ou minha irmã. Aí você fica olhando para as circunstâncias. Você olha para o seu filho problemático, usuário de drogas, um exemplo que eu estou dando. Olha para o marido enchendo a cara de cachaça. Olha para alguém da família problemático, perturbado. Não, olha para isso não. Você olha para alguém que está fraco na fé e se desviou. Não, você tem que olhar para a promessa, para a palavra de Deus. Não duvide dela, não enfraqueça na fé não. Ah, fulano não se converte logo, está demorando, estou anos buscando, clamando. Ah, essa bênção ainda não chegou, está demorando. Não, não está não.
Fica firme, em nome de Jesus. Deus sabe o tempo certo, a promessa se cumpre no tempo dele e vai se cumprir. Então não duvide. Olha o que você tem que fazer. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Irmãos, você acha que o diabo não ficou tentando Abraão? Abraão, cadê? Deus não te fez uma promessa? Deus prometeu um filho para você, cadê? Abraão, você tem 75 anos, Abraão. Deus te fez uma promessa há 75 anos para você ser pai. Seu corpo já está amortecido, Abraão. Olha para o seu corpo, Abraão, está amortecido, a linguagem alta. Olha para sua esposa, não tem mais como ela dar luz, isso é só o costume das mulheres, não tem mais um período fértil. Você pensa que ele não passou luto, Abraão, ou não? Claro que ele passou, pessoal. Todos nós, quando recebemos uma palavra, principalmente uma promessa de Deus, o inimigo vai vir em seguida querendo colocar dúvida. Cadê? Deus não prometeu para você? Cadê o teu Deus? E aí? Então toma cuidado, para que o diabo não venha te enganar. O Abraão passou 25 anos de provação, irmãos. O diabo lá, cadê Abraão? Cadê? Você está com 80, já passaram 5 anos. Abraão, você está com 90, já passaram-se 15 anos. Ô Abraão, 99 anos. Ei, Abraão, a bênção veio. Sabe por quê? Ele ia dando glória a Deus, irmãos. Ele ia se fortalecendo, dando glória a Deus. Ele não ficava murmurando. Quem começa a murmurar e reclamar vai se enfraquecer, irmãos. Vai ficar debilitado na fé. Mas quem vai dando glória a Deus, irmãos, vai se fortificando. É o que você tem que fazer. Não, Deus me deu a promessa, glória a Deus, eu em minha casa, glória a Deus. E às vezes você olha para a sua família toda destruída, o casamento está legal, a situação está legal, glória a Deus, Deus já me deu a salvação da minha família, o meu filho é herança do Senhor, glória a Deus. Isso te fortalece, irmãos. Em nome de Jesus, você tem que se fortalecer dando glória a Deus. Não dando glória a Deus pela desgraça, mas pela promessa de Deus. Aí você envergonha o diabo. Amém, pessoal? E diz mais: estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Isso é bonito, hein, pessoal? Ele estava certíssimo que o que o Senhor prometeu para ele, o Senhor é poderoso para fazer. E fez. Sara, com 90 anos, foi mãe. Imagine quando ela estava grávida. Isso é mioma. Pessoal, você acha que não? Isso é problema que ela tem na barriga. Deve ser barriga d'água, hein? Deve ser verme. Essa barriga aí, essa barriguinha aí, deve ser mioma. Não, irmãos. Ali era Isaac. Oh, glória a Deus. Vira a bênção. Amém, pessoal? Porque passar também não foi fácil não, pessoal. Mas ela ficou firme. Irmãos, não olhe para as circunstâncias. Não fica dizendo, está demorando, pastor, estou cansado, estou esgotado, pastor, não sei, para com isso. Em nome de Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, diz o Senhor. Creia na promessa, creia no que Deus disse. Lembre-se de Jesus. Quem crê não se apressa, não se apressou. O Abraão não se apressou. E é interessante que se você ler depois que Sara morre, o Abraão casa de novo com a tal de Quetura. E tem filhos e filhas, 130 e poucos anos. Você sabe o que é isso? Olha a unção de Deus aí, ele dá muito mais além do que pedimos ou pensamos. 137 anos, ele foi pai, irmãos. De novo, de vários filhos. Isso é o poder de Deus, irmão. Imagine uma pessoa com essa idade. Irmãos, Deus é tremendo. Qual é a mensagem de hoje? Não se apresse. Você só tem que ter certeza, como Abraão, ele estava certíssimo que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Acabou, irmãos. Não deixa o diabo te enganar, não. Vai se fortificando, dando glória a Deus. Você pode até enfraquecer no coração, mas não enfraqueça na fé. Às vezes a pessoa dá uma bobeada aí, mas tem que se levantar. Às vezes a tristeza vem, não aconteceu, eu já estou orando, estou triste. Não, fica firme, se levanta. Em nome de Jesus, dá glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, não fica triste não. Isso não vai bater não. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. O Senhor me prometeu isso, eu creio em nome de Jesus. Não vou duvidar, Senhor, com incredulidade. Não vou, Senhor. Não vou olhar para as circunstâncias, para os problemas. A tua promessa vai ser cumprida em minha vida. Coloque essa palavra no seu coração. Desejo chegar da árvore de vida.
Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Amém? Vamos aplaudir o Rei dos Reis bem forte. Aleluia! Louvado seja Deus.